Olá, bem-vindo ao canal Sopro do Ser. Jesus e a religião. Um convite ao silêncio e à paz. Respire. Antes de qualquer palavra, permita-se este instante. Um instante simples, sem exigências, e se você está ouvindo isso à noite, talvez com a luz já mais baixa, talvez deitado, talvez deitada, talvez sentado, não importa. Este é um convite para desacelerar, para soltar o peso do dia, para chegar em casa dentro de si. Esse texto nasce do espírito da palestra Jesus e a Religião, um desencontro histórico, mas aqui o tom é outro. Aqui não é um debate, não é um estudo, é um repouso, é um sussurro, é um sopro. Hoje, não falaremos para convencer ninguém de nada. Falaremos para lembrar. Lembrar que espiritualidade não é sinônimo de religião e que você não está fora, nunca esteve fora. Muitas pessoas carregam uma sensação silenciosa de exclusão espiritual. Como se houvesse uma porta invisível, guardada por regras, por dogmas, por rituais, por nomes, por títulos, por obrigações, e que do outro lado disso tudo estivesse algo chamado de Deus, verdade, salvação, luz. E como se fosse preciso pertencer a uma religião específica para atravessar essa porta. Mas e se essa porta nunca tivesse existido? E se espiritualidade fosse algo muito mais simples, muito mais íntimo, muito mais humano? Jesus, a figura histórica que inspirou religiões inteiras, não criou nenhuma religião. Ele não fundou uma instituição. Ele também não escreveu um livro sagrado. Não estabeleceu hierarquias e nem definiu credos oficiais. O que ele fez foi viver. E ao viver, apontou para dentro. Quando ele dizia: "O reino de Deus está dentro de vós", não estava falando de um templo
de um sistema, de uma organização. Estava falando de uma experiência interior, de uma consciência desperta, de uma qualidade de presença. As religiões surgem quando experiências vivas são transformadas em estruturas. Quando o fogo vira regra. Quando o mistério vira resposta pronta. Quando o encontro vira doutrina. Agora, isso não é necessariamente algo mal intencionado. Muitas religiões nasceram do desejo sincero de preservar ensinamentos, de cuidar de comunidades, de oferecer sentido. O problema começa quando a estrutura se confunde com a essência. Quando se diz, mesmo que seja de forma sutil, fora daqui, você não pertence. Se você já se sentiu deslocado por não seguir uma religião, ou se já se sentiu inadequado por não saber rezar ou orar de um jeito certo ou de um certo jeito, se já se sentiu distante de Deus porque não frequenta um templo, respire, inspire profundamente, bem devagar. Detenha a respiração por alguns segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora solte o ar lentamente. Inspire novamente. E repita o processo. Se você já se sentiu inadequado, distante, separado, por não frequentar, não praticar a religiosidade comum, saiba que você não está distante, porque espiritualidade não é filiação. Espiritualidade é relação. Não é sobre acreditar em algo específico. É sobre sentir-se vivo. É sobre a capacidade de estar presente no próprio corpo, de ouvir o seu próprio coração, de reconhecer o outro como alguém que sente, que sofre, que ama, assim como você. Jesus falava com pessoas à margem, pessoas que não se encaixavam e com quem
os religiosos também não se encaixavam. Ele falava com quem era considerado impuro, errado, indigno. Jesus atravessava fronteiras religiosas, sociais, morais. E talvez, se ele estivesse aqui hoje, como esteve naqueles dias, continuaria fazendo o mesmo. Talvez Jesus se sentasse ao lado de quem diz: não acredita em religião alguma. Talvez ele ouvisse, em silêncio respeitoso, aquela pessoa que diz: eu não sei no que eu acredito. Talvez ele sorrisse para quem diz: eu só sinto que existe algo maior, mas eu não sei explicar. Porque espiritualidade não exige explicação, exige honestidade. Você não precisa de um nome para batizar o sagrado. Você precisa se relacionar com ele. Você não precisa de um livro específico. Não precisa repetir palavras antigas. O sagrado acontece quando você é verdadeiro, quando você não se abandona, quando você cuida disso e quando você perdoa, inclusive e principalmente a si mesmo, a si mesma. Respire, inspire o ar lentamente. Sinta o contato com teu verdadeiro ser. Prenda a respiração por alguns segundos. Logo depois, solte o ar lentamente, como se livrando do peso que a vida colocou sobre você até hoje. Há pessoas profundamente religiosas, mas que nunca tocaram a espiritualidade. E há pessoas profundamente espirituais que nunca pisaram em uma religião. A confusão histórica foi achar que uma coisa depende da outra. E isso não é verdade. Espiritualidade é anterior. É mais antiga que qualquer templo. É mais antiga que qualquer escritura. É mais antiga que qualquer nome para Deus. A espiritualidade nasce quando um ser humano olha o céu e sente espanto, quando olha o outro e sente compaixão, quando olha para si e sente verdade. Talvez você que está nos ouvindo neste momento tenha se afastado da religião porque algo ali doeu. Talvez você tenha se cansado de culpa, de medo, de controle. Talvez tenha ouvido que não era bom
o suficiente. Se isso aconteceu, saiba, o problema nunca foi você. Jesus não ensinava medo, não ensinava exclusão, ele não ensinava submissão cega, não. Ele falava de amor vivido, de liberdade interior, de consciência, de espiritualidade. E o amor vivido não cabe em regras fixas. Por isso, se você hoje não pertence a nenhuma religião, saiba, isso não te afasta do sagrado, não te afasta do Espírito, não te afasta de Deus. Talvez, e muito certamente em silêncio, isso te aproxime dele. Espiritualidade pode ser sentir a própria respiração neste exato momento. Pode ser agradecer pelo simples fato de existir. Pode ser chorar sem vergonha ou timidez. Pode ser dormir em paz. Neste momento, enquanto a sua mente desacelera, não tente entender tudo. Não analise nada. Não conclua coisa alguma. Apenas sinta. Sinta que você não está em falta. Sinta que você não está em dívida. Sinta que não há uma prova a ser passada. Sinta que a vida não te cobra um rótulo. Apenas respire lentamente e permita que essa convicção invada todo o teu ser, como se fosse um sopro divino que vem para te acalmar, iluminar e te dar paz. Se existe algo que podemos chamar de Deus, talvez seja isso. Esse espaço interno onde o medo se dissolve e desaparece, onde a comparação não é necessária, onde o esforço para ser aceito, para ser aceita, termina. Jesus apontava para esse espaço, não para uma religião. Quando ele falava de fé, falava também de confiança, confiança na vida, confiança no amor, confiança de que existe sentido mesmo quando não entendemos. Você pode confiar sem pertencer, pode amar sem acreditar em dogmas, pode viver com profundidade
sem seguir rituais. E isso é suficiente. E com o passar do tempo, você vai ter mais convicção acerca dessa suficiência. Agora, permita que o corpo relaxe ainda mais. Solte os ombros enquanto você respira lentamente. Descanse a mandíbula. Sinta o peso do corpo sendo sustentado. Não há nada que você precise fazer para merecer este descanso. E se pensamentos surgirem, simplesmente deixe-os passar. Como nuvens. Você não precisa segui-los. A espiritualidade que Jesus viveu não era barulhenta, era simples, era humana, era silenciosa. E talvez seja exatamente isso que você sente falta. Não de respostas, mas de paz. Portanto, que esta noite seja um retorno, não a uma religião, mas a você, o Espírito. Que você durma sabendo que não está atrasado, que não está fora, que não está perdido. Você está vivo e isso já é sagrado. Agora, respire uma última vez, bem lentamente, com suavidade. E deixe que o sono venha, em silêncio, em confiança e em paz. Nós te desejamos a melhor noite.